Esse vídeo é a parte 2, né, do defendendo o diabo, né, o demônio, que ele é inocente. Então eu parei lá na criação do Lúcifer, né? Deus criou o Lúcifer. Então Lúcifer, ele foi criado, né, como imagem e semelhança desse Deus. E aí Jesus, né, esse Deus aí, né, ele pegou e exatamente criou ele como o mais, assim, perfeito. Ele criou ele como perfeito, né? Perfeito mesmo. Mais perfeito do que o próprio ele. Ele mesmo, né? Então, ele viu ali que Lúcifer trouxe ali a sabedoria para Lúcifer. E depois ele ficou mostrando algumas leis, né? Algumas leis ali do que a lei que era do paraíso, né? A lei do paraíso para não fazer lá no paraíso. Que existia leis, né? Enfim. E aí era de leis de físicas, né? Leis físicas e leis espirituais também. Era leis para você amar o seu próximo assim como a si mesmo e amar Deus acima de tudo, né? Aí eles ficaram lá exatamente lá decidindo lá o que ia fazer, né, com a galáxia, com os planetas, né? Engraçado, né? Esse Deus criou Lúcifer, mas decidiu jogar ele aqui pro planeta Terra, né? Podendo jogar ele para outros países, países não, digo planetas, né? Outros planetas, tem tanto planeta na Via Láctea que ele foi jogar logo no planeta Terra, né, para destruir com a vida do ser humano, né? Que Deus tão bonzinho, maravilhoso, né? Aí, minha gente, aí foi quando ele foi criado, né? Aí pelo esse Deus. Só que certo dia, né? Ele se rebeliou, né? Então essa historinha de rebelião, né? Que aconteceu ali com Lúcifer. Lúcifer se rebeliou ali contra esse Jesus, né? Aí Lúcifer ficou contra ele, não quis mais adorar ele. E ele fez uma coisa certa mesmo, viu? Foi uma coisa certa mesmo. Ficava lambendo lá o saco daquele... não sei como é que a pessoa consegue ficar toda hora cantando. Fazendo as coisinhas certinhas, né? Ele fez a melhor coisa mesmo do mundo foi ter rebeliado mesmo com esse Deus mesmo safado, mentiroso, né? Que de onipresença, onisciente... Unir tudo, ele não é nada, mas eu vou provar que o diabo, ele é inocente nessa causa toda aí. Aí, ok, né? Quando ele rebeliou, ele pediu pra, né, ele caiu aqui na terra, né? Enfim, disse que caiu aqui na terra, né? Só que, como esse Deus era tão poderoso, né? Ele era onisciente, onipresente, unir tudo, né? Ele sabia ali, sabendo que primeiro, né, já tá outra contradição aí. Se esse Lúcifer, o Deus criou ele como imperfeito, né, como uma pessoa perfeita, então já outra contradição, ele nunca foi perfeito, porque se ele fosse perfeito mesmo, ele não teria se rebeliado contra o seu pai. Porque você que tá me assistindo, eu não queria ter um filho que eu criasse ele, enfim, fizesse ele para depois ele ficar contra mim, tipo, destruir a minha vida. Então, primeiro, outra contradição, né, na Bíblia, essa Bíblia mentirosa, né, falando que Deus, ele criou Lúcifer como perfeito. Se ele fosse perfeito realmente, ele não tinha se rebeliado e ficado contra o seu pai, né, e foi o que aconteceu. Mas aí ele foi, então, e é outra contradição. Aí ele fala que exatamente ele ficou ali, aqui na terra, né, enfim, com seus outros anjos, né. Mas existia alguns anjos, né, alguns anjos que não sabem com espada, né, para poder defender o seu trono, né? Defender o trono de Deus. Como é que naquela época já existia espada pra quê? Né? Pra quê? Sendo que é muita outra contradição aí, né?
Porque se esse Deus era onisciente e onipresente, né? Então não era pra ele ter medo. Qual é o medo dele de perder o trono dele? E ele tem uns anjos lá, né? Que eu não sei da onde que criaram parece até filme, né? Essa historinha desses deuses aí de Lúcifer. É exatamente falando que esses anjos, ele vai para alguns planetas, né? História mal contada, né? Que ele ficava ali vendo tudo e tudo mais, como é que ia ser, tudo mais, sendo que esses anjos, ele pode entrar em outro planeta, assim como o Nibiru, né? Sei lá, e não acontecer nada com ele. Outro planeta, enfim. Tanto planeta para poder enviar esse Lúcifer pra lá, ele foi logo enviar logo pro planeta Terra, né? Será por quê, né? Que ele ama o ser humano, né? Aí ele fica... Esse Deus, ele pediu, né? Pra poder ter ali aqueles serafins, né? Serafins acho que é os que fica mais próximo ali a esse Deus, né? A santidade. Aí, tá bom. Como é que ele pediu pra poder colocar esses anjos aí, esses serafins, pra poder defender o trono dele, sabendo que ele não existia ninguém para tirar o trono dele? E assim, se ele era onipresente, onisciente, então qual era esse medo dele, né? Qual era esse medo de ele enviar esses anjos serafins? Porque esses anjos serafins, ele só apenas foi enviado, ele só trabalhou mesmo no Adão e Eva, né? Na historinha do Adão e Eva. Aí ele cria o Lúcifer, né? Aí fala que os anjos caídos, aí vieram aqui pra Terra, aí tiveram relações sexuais com as mulheres, enfim. Só que esse Lúcifer, esse Deus, ele precisa, né? Da morada de Lúcifer. Então, se ele precisa e ele necessita da morada de Lúcifer, né? Ele precisa de um abrigo. Então, tudo indica que ele não é o Deus. Porque Deus, quando a pessoa diz ser Deus, esse Deus ele não sonha, esse Deus ele não pensa. Ah, aí tem a historinha lá da criação humana, né? Da criação do céu e da terra. Que fala que, Deus viu que era bom os céus, a terra. Aí viu que era bom, ele pensou que era bom, ele falava com ele mesmo, né? Porque essa historinha aí, não sei de onde que criaram, como é que criaram uma muito mal criada, né? Porque como é que um espírito ele fala? Ele só fala quando ele tá incorporado em algum corpo. Aí, como é que espírito ele gostava de escutar sua própria voz? Porque ele falava, né? Enfim, criou ali ele pensa. Primeiro, que para ser um Deus, ele não precisa pensar assim como nós, seres humanos. Ele não precisa sonhar. E aí, para você ver ali a contradição toda da Bíblia, que você vai ver que esse Deus ele tinha um certo medo, né? Ele tinha um certo medo ali, né? Até mesmo antes de ele criar Lúcifer, ele já existia um medo dentro dele. Dele ficar com medo ali, criava ali um muro, né? Pra poder se defender de sei quem, porque não existia outra, né? É muita contradição. Então, Lúcifer é o portador da luz, né? Fala que Lúcifer é o portador da luz, que levantou a mão do multiforme. Aí esse Deus ele pega e transforma aí. Só levanta suas mãos e já aí transforma multiformes, né? Enfim, já faz uma mágica aí, né? Assim, não dá nem pra explicar, né? Enfim, mas se você for abrir em Isaías 54, 16... Eu vou abrir aqui minha Bíblia, Isaías 54, 16, que exatamente vai falar mais sobre defendendo esse Lúcifer, né? Demônio. Demônio pobre, coitado. O demônio, o Deus, ele cria tudo, né? Ele cria o mal, né? E outra contradição também, se esse Deus, ele sabia que Lúcifer ia se rebeliar contra ele, e que ia fazer esse mal todo aí contra a humanidade pelos filhos dele, né?
E por que ele criou ele, né? Porque ele criou ele. Ele sabendo que ia fazer tudo isso, né? Porque ele criou ele, sabendo que ele ia fazer tudo isso. Aí tá a pergunta. Então ele não tem onisciência, nem presença, não é tudo, não é nada, né? Porque até um Deus que pensa, né? Então ele não tem onisciência, não tem onipresença, ele não sabe do futuro e não sabe que ele pensa, né? Então, vamos ler aqui em Isaías 54. Vamos conferir aí, abra sua Bíblia para você ver aí junto comigo. Isaías 54 e versículo 16. Veja, eu mesmo, Jesus fala assim, esse Deus fala, veja, eu mesmo criei o ferveiro, que sopra as brasas, e produz uma arma como resultado do seu trabalho. Criei também o destruidor, para fazer uma ruína, para trazer uma ruína. Tá vendo? Ele tá a favor ali do quê? Tá a favor da ruína, ele tá a favor aí do resultado do seu trabalho, ele está a favor da desgraça. Então, esse Deus, ele criou todas essas coisas. Então, ele é a favor disso tudo que está acontecendo. Até mesmo, ele já sabia ali que ia rebeliar, ele já sabia se esse Deus é onipresente de tudo. Ele já sabia que ia ter tanta fome, as pessoas morrendo de fome. Pessoas, enfim, tendo essa desgraça toda aqui na Terra, né? Ele já sabia disso tudo, né? E ele tá a favor disso, ele vê tudo isso e não faz nada. Mas vamos ler aqui em Isaías 45, de novo. Outra aí. 45, 7. Fala assim. Formo a luz e crio a escuridão. Faço a paz e trago a calamidade. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Os céus faço chover lá do alto, que as nuvens despejam a justiça, que a terra se abra a produção de salvação, e eu mesmo tempo faça brotar justiça. Eu, Jeová, crio isso. Tá vendo? Ele fala que cria aí as trevas, ele fala que criou a luz, ele criou Lúcifer. Ele criou a escuridão, ele criou as trevas. Então quer dizer o quê? Você que tá achando que o demônio, ele é o Satanás, ele é o mais perigoso, né? O vítima, o que é o culpado de tudo, né? Que tá acontecendo no mundo. Você acha que é só ele. Sendo que esse seu Deus, ele também tá a favor disso tudo. Né? Ele falou que ele mesmo fez as coisas. Então, se ele mesmo fez, é porque ele é a favor. Porque também, afinal de contas, ele também é tudo isso. Então, Lúcifer é o próprio Deus, né? E você não tem como falar, mas o diabo, ele tá aí usando as pessoas, enfim, matando as pessoas, fazendo as pessoas fazer o mal, manifestando com o demônio na igreja. Isso aí é tudo uma fantasia. Tudo, não existe demônio. O Deus de vocês é que ele faz todas essas coisas. Ele é a favor dessas coisas. Ele é, ou até mesmo o demônio se manifestando numa pessoa, ele é aquela manifestação. Ele é aquele espírito que pegou e usou aquela pessoa para poder se manifestar. Não é o demônio. Não coloque a culpa no demônio, sendo que ele criou a luz. E o Lúcifer, ele é o portador da luz. O demônio é o portador da luz, tá? O demônio, ele é o acusador, assim como o Deus de vocês também é. Não venha colocar culpa só apenas nesse demônio, que o demônio fez, né? Sendo que o seu Deus também, ele gosta de apontar. Ele gosta ali, ele usa os filhinhos deles dentro da igreja para poder apontar as pessoas, julgar as pessoas, ter preconceito contra as pessoas. Então, se ele é a favor disso tudo, ele vê isso tudo, então é porque ele é. Porque alguém que vê tudo isso e fica calado, é porque ele é a favor, não é porque ele tem medo. Não é porque, se ele tem tanto poder, se ele já sabia que isso ia acontecer, tudo isso, então é porque ele já é. Na verdade, ele é tudo isso, né? Aí, quando você vem aqui em Mateus 22, vamos ler aqui em Mateus 22,
Pra gente saber exatamente mais sobre esse Deusinho aí, né? Mateus 22, 30, versículo 30. Pois na ressurreição os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Tá vendo? Nesse versículo aqui, fala que pois a ressurreição, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são os anjos no céu. Ele fala que só existe anjo, né? Só existe anjo. Que não existe anja. Não existe anjo. Anja, né? Só existe anjo. E que uma pessoa que ela, após a ressurreição, os homens não se casam. E porque na igreja os cristãos, né, os crentes, eles se casam, né? Porque esse Jesusinho aí, ele tá indo não a favor do casamento, né? Ele mesmo falou. Só que esses crentezinhos acham que no céu eles vão poder fazer o que eles quiserem, né? Esse inferno aí, né? Esse céu aí. Só que mal eles sabem, eles acham que no céu vai existir sexo, né? Vai existir pornografia, vai existir dancinha, vai existir aí a putaria, né? Vai existir Instagram, vai existir YouTube. Eles acham que vai existir tudo isso lá no céu, né? Mas quando você vem aqui, esse Jesus, ele tá falando, né? Que não existia anjo, e sim, existia só anjo e não existia anja. Mas como pode, é outra contradição desse Deus, né? Como é uma pessoa, um anjo, ele pode, uma pessoa que é no século masculino, né? Ele não possa existir, sendo que para ele poder existir, ele precisou de o quê? De um fruto, né? De um sexo feminino para poder ele produzir. E assim como as outros planetas também existe ali o século masculino e sexo masculino e feminino. Mas em Zacarias 5:9 fala que esse Jesus já falou que ela não era a favor falar que só existia anjo, né? Anjo. Mas vamos ver aqui que, na verdade, ele tá mentindo, né? Esse Jesus está mentindo. Porque Zacarias 5:20 5:9 tá falando que existia anjo assim. Existia anjo assim, tá vendo? Outra contradição aí da Bíblia. Agora tenho que ver aqui onde tá, né? Porque a Bíblia... Vou procurar aqui e depois vou falar para vocês. Abri aqui em Zacarias 5:9, né? Levantei novamente os olhos e vi um rolo voando. E o anjo me perguntou: o que você está vendo? Né? 5:9, deixa eu ver aqui. 9. Então levantei os olhos e vi duas mulheres vindo voando alto como um vento. E elas tinham asas como asas de cegonha. E levantaram um recipiente entre a terra e o céu. Então, outra prova aqui, ó, que existia anja, não só existia anjo. Para poder aí ter a reprodução, né, do século masculino e feminino, precisa existir o século feminino. Então, outra contradição aí, né, é quem criou Deus, né? Quem criou Deus? Porque assim como o mundo, se ele foi criado mesmo com um Big Bang, né? Então, não existia aí seres racionais ainda, né? Só existiam alguns animais, mas não existia o ser humano. Aí, então, ele fala que estava em um céu separado, né? Sendo que tem outra contradição, sendo que ele falou que vai preparar lugar para os seus filhos, sendo que nem existia filhos, né? Ainda não existia seres humanos ainda, né? Ele ainda queria criar ainda Lúcifer, né? Aí ele fala que vai preparar lugar imaginário, né? Que é o céu, que esses crentezinhos querem ir para lá, né? Sendo que eu queria mesmo que esse céu existisse, porque assim esses crentes iam pra puta que pariu, e depois eles iam deixar a gente em paz, né? Ia melhorar mais a vida humana aqui na Terra, né? Que é muita gente, engraçado, né, minha gente? Tanto pastorzinho aí com seu diplomazinho na mão,
cheia, falando que tem tanto poder de Deus, né? Que faz tanto milagre, porque só sabe fazer milagre só dentro da igreja. Lá é só manifestando demônio, o demônio só se manifesta dentro da igreja. Você já percebeu isso? Eu nunca vi o lugarzinho de pastorzinho, né, ficar falando com a língua dele da Bíblia, da boca, não. Ele tem que ir lá pro cemitério, tem que ressuscitar mortos, né? Ele tem que transformar alimentos, pão em água, alimentos, pedra em alimentos, né? Em alimentos para as pessoas que estão com fome. Cadê o poder de Deus aí? Porque tanto as igrejas, elas vivem cheias de câmaras, né? Não tem tanto poder de Deus porque fica com medo de algo acontecer, sei lá, alguém vir roubar, né? Se tendo tanto poder de Deus, eles não confiam tanto no poder de Deus deles. Ah, já sei, né? O poder de Deus ele é o dinheiro, né? O Deus dele é o dinheiro. Ah, tá explicado então. Então, assim, é muita contradição a Bíblia. O demônio ele não fez nada. Esse Deus, você vai ter que ler em Novo Testamento, né? No Velho Testamento, na verdade. No Velho Testamento fala que esse Deus ele era a favor de tudo isso tudo. Ele falou que criou todas essas coisas. Então, ele não é tão bonzinho, é só bonzinho, que vocês tanto falam nas igrejas. Ele é ruinzinho também, e você tem que aceitar isso. Ele criou as trevas, ele criou as luzes. Ele tá a favor dessa putaria toda aí, que vive aí esse sistema. E tá cheio aí de crentes vindo na internet, colocar medo das pessoas e falar que foi o demônio que tá usando, o capeta tá usando, né? Pra poder colocar só o demônio como vítima, né? Sendo que esse Deus, ele é a favor disso tudo. Afinal de contas, foi ele que criou tudo isso mesmo, né? Lúcifer é o próprio Jesus, né? Então, o diabo não fez nada, meus amigos. O diabo não fez nada. Ele não tem culpa, não, né? Até porque o demônio, ele não fez nada do que esse Jesus, esse Deus que vocês faz, crê nele tanto, né? Vai lá para a igreja encher o saco dele para ele poder fazer alguma coisa por você. Ele exatamente não tá nem aí pra você. Ele não tá nem aí pra você. Você tá adorando ali o demônio, você tá adorando ele do mesmo jeito. Vocês acham que vai existir o céu? Não existe céu. Esse céu aí, ele não sabe nem de onde veio. Esse Deus que vocês acreditam tanto, ele não sabe nem de onde veio. Imagina só ele saber para onde vocês vai, né? Outra cachorrada aí, né? Então, meus amigos, esse é o segundo vídeo aqui falando sobre defendendo o diabo, que ele é inocente, sim, tá bom? Na Bíblia. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau.